Será que as crianças que não foram para o infantário enquanto bebés têm mais dificuldade em sociabilizar com os outros? Isto é verdade ou é um mito? Vamos descobrir. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos a isso então? Vamos a isso, mitos e verdades. Mitos e verdades. Se calhar começamos mesmo, obviamente, com esta pergunta que eu lancei, com este verdade ou mito. Sim. Um bebé que não foi para o infantário em pequenino, que só foi mais tarde, vai ter maior dificuldade em sociabilizar? Vai sempre depender um pouco da idade da criança de que estamos efetivamente a falar. Portanto, por volta dos 2 anos de idade, a criança já começa a manifestar algum interesse em querer estar com crianças, brincar, as brincadeiras que essas crianças estarão certamente a realizar. Portanto, já há uma exploração, uma tentativa de exploração do meio onde a pessoa introduziu a criança. E, portanto, anterior aos 2 anos, provavelmente a criança não vai manifestar grandemente, portanto, está muito vinculada às figuras materna e paterna, portanto, acaba por não ser tão pertinente. Mas após essa idade, se realmente não for colocada num contexto em que seja estimulada essa socialização, pode manifestar depois algum problema no arranque. Não que depois não seja possível recuperar, mas no arranque. Social, não é? Exatamente. Se bem que depois depende, mais uma vez voltamos ao mesmo, depende do bebê. Exatamente. Da criança. Da idade. Mas mais do que a idade, Catarina, depende do próprio bebê. Também, não sim, é? das Da forma como ele é, as características. características que tem enquanto personalidade. É verdade. Porque, de facto, não pessoalizando aqui sempre, porque também sabe que tem um bebê em casa, mas, de facto, tem muito a ver também com aquilo que ele nos diz e nos pede, não é? Do que vai manifestando, cedo como necessidade, também essa não é? necessidade de brincar com outras sim, crianças verdade. e sem ter esse receio. Estarmos atentos aos sinais, não é? Que a criança também nos vai dando para conseguirmos alimentar daquilo que ela vai precisando. Claro, e estimular também de acordo com isso. Ora, muitos bebés, obviamente, porque os papás depois também têm que trabalhar, ficam com os avós. Não é? Ficam com os avós, felizmente, e graças a Deus também que os avós também permitem isso. Mito ou verdade? Os avós não estimulam tanto as crianças para a aprendizagem, desenvolvimento e autonomia como os educadores ou educadoras? Essa é a grande preocupação, eu acho, dos pais. Claro. Portanto, colocando numa balança o que seria melhor para a criança. Costuma-se dizer que os avós deseducam. Pois, sentido. Pode haver realmente aqui um choque entre ideais ou valores educativos, mas aí é observar e analisar os avós em específico. Porque existem, de facto, avós cujos hobbies ou os interesses deles são estimulantes, portanto, podem passar realmente esses interesses à criança e levá-las para o contexto em que se possam efetivamente desenvolver nesse sentido. Mas avós que não consigam estimular efetivamente a criança, colocá-la num ambiente mais social, brincar, pode, obviamente, não criar o contexto necessário para a criança desenvolver essas capacidades, prepará-la para depois uma educação mais formalizada. Catarina, o que é o estímulo de uma criança, de um bebê? O estímulo da criança pode ser variedíssimas coisas, desde explorar a linguagem, explorar a capacidade de dar, de receber, a partilha, portanto, estimular ao fundo os primeiros sinais que a criança pode ir dando de desenvolvimento. Portanto, importa analisar a qualidade também da vida dos avós e a possibilidade que possam ter, porque até podem não ter um contexto favorável. Portanto, é avaliar o contexto dos avós e aí equilibrar com aquilo que a creche poderia proporcionar em compensação. Claro, até porque no programa de hoje estamos a dedicar as atenções a bebés até 1 ano. Exatamente. Também têm outro tipo de necessidades e estímulos que a partir de 2 ou 3 anos fazem muito diferente e realmente também nota-se. Os avós podem não ter essa capacidade e o contexto para, de facto, abraçar essa parte inicial da educação da criança. Portanto, temos que avaliar de que avós é que estamos com quem estamos efetivamente a contar. Claro, tal como, por exemplo, quando deixamos bebés com amas. As amas estão ou não capacitadas para ajudarem as crianças a gerir emoções devido à falta de formação profissional. Possivelmente, algumas, possivelmente estamos a falar na maioria com uma grande experiência profissional, mas se calhar não com tanta formação. Podem estar muito aptas às questões mais diárias, quer da alimentação, quer mudar as fraldas, portanto, mas depois relativamente à educação, não é? Relativamente à gestão emocional das crianças, como é que as amas vão realmente interagir. Terá que ser uma escolha também muito bem feita por parte dos pais, se confiam plenamente nessa pessoa ou não, na
na ama em questão, observar numa fase inicial, se calhar até estar na casa, em casa durante esse dia para perceber a relação da ama com a criança. Portanto, aí é perceber de facto o conhecimento que a ama pode ter e até que ponto é que consegue realmente abraçar as necessidades desta criança. Sim, são sempre situações muito sensíveis, obviamente. As escolhas têm que ser muito responsáveis nessa escolha. Claro, mas Catarina, o que é que sugere a estes pais ansiosos que vão conhecer uma ama pela primeira vez? Eu acho que deverão ter os critérios deles próprios, não é? Perceber como, se por aquela pessoa, critérios são essenciais. Se aquela pessoa tem o perfil educativo que se aproxime ao perfil educativo desses pais, aos ideais e aos valores que querem transmitir à criança, para que não haja, tal como nos avós, depois uma contradição naquilo que é transmitido à criança como o suposto de acontecer, porque senão acaba por a ama, estando se calhar a maior parte do dia com a criança, prevalecer em comparação com aquilo que os pais... O que é que pode eventualmente acontecer? Relativamente, por exemplo, a birras ou a querer, as famosas birras, vai quererem uma coisa, mas depois não dar, ou então permitir tudo. Portanto, é a formação das regras. Eu acho que deve estar presente desde cedo. E, portanto, é uma questão de avaliar se há uma assertividade por parte daquela ama, portanto, uma regra que possa estar presente e não seja sempre uma coisa assim meio sem rotina. As crianças necessitam de rotina, portanto, uma rotina que possa facilitar, obviamente, o desenvolvimento da criança com os respectivos limites. Claro, e nesses limites também existem depois as linhas que são ultrapassadas quando expomos bebés ou crianças também numa creche, que tem a ver também com os outros meninos e os outros bebés e crianças. Sim. Isso naturalmente também é sempre dos mais receios, dos maiores receios das mães e das famílias, não é? Sim. Verdade ou mito? No infantário, e isto penso que aqui em casa obviamente não há qualquer maldade aqui nesta pergunta, é só porque é natural na sociabilização das crianças. No infantário, as crianças estão mais expostas ou não, enfim, não dizendo crueldade, mas enfim, aqueles comportamentozinhos de outras crianças, não é? Há muito, começa-se a notar isso nessa sociabilização, brincam muito, mas depois também há o empurra, também há as mordidelas, é verdade, mas é verdade. Estão mais expostas a isso. Como é que se lida com isto? Sim, é muito verdade e por um lado ainda bem que assim o é, ou seja... é? Quanto claro, indevida, não é? Portanto, quanto baste, mas é necessário para que a criança comece a desenvolver as suas capacidades de se defender, comece a manifestar alguns traços da sua personalidade. Há um bocadinho aquela sensação já de posse, isto é meu, não é teu, portanto, aquelas guerrazinhas que de facto leva às morduras e essas coisas, porque realmente há uma tentativa já... Catarina? Porque não têm outra forma de explicar, não conseguem verbalizar, portanto acaba por ser muito à base das emoções e de comportamento. É a única forma que eles têm realmente de manifestar aquilo que estão a sentir. E essas reações comportamentais territoriais têm a ver com personalidade? Já. Todos os bebés fazem sempre isso? Ou seja, quero o meu brinquedo, o brinquedo é meu... Mas há uma, de repente passam de estar em casa no seu ambiente para um ambiente que estão a descobrir, não é? Com outros bebés também que estão a descobrir quem são estes bebés, não é? E de repente, o que é que acontece ali? Porque ainda para mais já estão num contexto onde não têm nem o pai nem a mãe para os defender. Portanto, eles são, entre aspas, obrigados a saberem se defender sozinhos. E, portanto, aí vai derivar, de facto, do traço de personalidade da criança. Pode ser com um pouco mais de suavidade e ir lá com uma certa calma, ou pode realmente ser já do género, já me estás a chatear muito. Portanto, não há aquela censura de perceber devo fazer ou não devo. Faz consoante o instinto que lhe surge à criança. O que é que os pais devem fazer? Quer seja o bebê, aqui estamos a falar de um bebê também com um aninho, não é? Mas depois também depende da característica. O que é que os papás devem fazer? Quando o bebê chega com mordidela ou quando é ao contrário, quando é o seu bebê que deu uma mordidela. Muitas vezes o que os pais procuram também perceber é, numa conversação com as educadoras, perceber o que é que terá acontecido, se de facto é uma coisa comum de acontecer ou não, se foi uma coisa mais violenta ou se foi só realmente ali uma guerrazinha. Portanto, o pai e a mãe devem estar presentes nessas circunstâncias, perceber o que é que levou a essa guerra. Se houver uma certa lógica, tudo bem. Se houver já uma descontextualização desse comportamento, é preciso observar, sinalizar e observar. Sinais de alerta, então, para estarmos atentos. Sinais de alerta. Uma questão, por exemplo, muito simples, portanto, quando a criança tem sempre uma tentativa de contrariar aquilo que é a regra, aquilo que são os limites, portanto, puxar constantemente até ao máximo para perceber se conseguem realmente aquilo que querem. É, de facto, não ceder, portanto, manter realmente aquele limite, porque já aí se começa a abrir uma porta, não é? Para que, então eu posso
tudo fazendo assim, eu posso tudo. E as crianças eles têm já muita desafiam. manha, têm já muita manha quando nós. Quando é que começam a querer ver os limites? Aí lá está, por pequeninas coisas começa do género, já começam a notar que se a mãe não faz a vontade, vão ao pai fazer aquele choradinho e ver se o pai consegue. Portanto, já desde muito pequeninas, 1, 2 anos, já começam a manifestar isso. Catarina, devem os pais ser assertivos? Não é? Sem dúvida. Sempre assertivos. Sem contrariar. Como é que pode também aconselhar os pais, não é? É muito difícil. A educação, lá está, não sendo uma ciência exata, não há um menu. Baseia-se em valores, em princípios de cada um dos pais e, portanto, convém que haja ali um acerto entre os dois para que depois não haja uma contradição nas regras e nesses limites, porque senão a criança percebe que não consegue com a mãe ou com o pai e vai ao outro tentar perceber. Portanto, é muito comum até o polícia mau, o polícia bom, não é? É comum. E às vezes até é positivo que haja um polo compensador, mas sim, que não seja, de facto, sempre essa contradição também exposta em frente à criança, que a criança perceba, ok, eles estão aqui um bocadinho já sem saber o que fazer, portanto, aproveitam um bocadinho essa sensibilidade também dos pais. É difícil, mas é muito por saber aqui. Tudo, não é? Já acha saber tudo. Muito bem, nesta passagem para o infantário, por exemplo, já que estamos a falar das creches, antes de irmos para o nosso intervalo, Catarina, a passagem para o infantário deve ser gradual? Verdade. Porque estamos a mudar a criança de rotina, claro, as pessoas, a alimentação, portanto convém até numa fase inicial que não esteja o período todo, esteja só umas horinhas para se ambientar e ir percebendo o comportamento da criança. Não há um conjunto de dias específico para o qual deva ser feita essa adaptação, é irmos vendo como é que a criança reage ao longo desses dias. Mas e quando ele fica a chorar, o que é que as mamães é mais fazem? difícil para os pais do que para a criança, acredito. É verdade. Porque eles sentem, de facto, estão ali a sentir uma certa angústia de separação, mas não há uma única mãe nem um único pai que não relate que ficaram o dia todo a pensar naquela imagem fotográfica que ficou da criança. Eles sentem que abandonaram o próprio filho. Portanto, é comum, é muito comum, mas a pessoa tem a capacidade também de se adaptar. É uma adaptação mútua da criança e também dos pais. E é muito importante. É muito importante quando eles começam realmente a sociabilizar e ter as suas rotinas. Mas, enfim, é tudo um universo novo. É tudo um universo novo. É uma grande novidade. É tudo uma grande novidade, mas o que interessa é que naturalmente também esta adaptação seja feita de uma forma muito consciente, muito responsável, não é, Catarina? Sim. E que todos os cuidados isto vai ser bom depois também para o próprio bebê, que entretanto também tem um mundo lá fora. Exato, e tem que se adaptar a todas essas mudanças. Vai ser positivo para ela ir para a frente. Claro que sim. Muito obrigada, Catarina. Obrigada.